Paz do Senhor, meus irmãos. Pode se sentar. Glória a Deus por mais esse dia, mais essa terça-feira. Nós já oramos, já conversamos com Deus. Agora é hora de nós ouvirmos a voz dEle. Falar conosco através desses estudos que estamos fazendo nas terças-feiras. Hoje é a segunda aula que nós vamos dar sobre a morte, sobre esse assunto complicado, que nem todo mundo gosta de falar sobre isso, mas é necessário, porque faz parte da nossa vida. A não ser que tenha alguém que não vá morrer, daí é diferente, né? Mas é impossível, né? Todo mundo morre. Uns mais cedo, outros mais tarde. A não ser aqueles que chegar até a hora do arrebatamento e estiver vivo, né? Esse vai escapar de passar pela morte. Mas o normal é todo mundo passar por ela. Por isso é importante a gente estudar, se preparar, porque enquanto não chega o nosso momento, nós estamos no preparo para essa hora. Porque jamais vamos ver a Deus se não morrermos. Somente pela morte nós poderemos chegar até Deus e vê-lo como Ele é realmente. Quem quer ver Deus aqui? Não é muito forte esse amém não, porque tem que morrer, né? Ninguém quer morrer, rapaz. Deus fica até triste com isso, fala, poxa, ninguém quer me ver? Queridos, abra sua Bíblia comigo no Salmo 16. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Salmo 16. Quem encontrou, diga amém. Fica um pouquinho de pé para a gente ler. Nós vamos ler do verso 8 até o 11, que diz assim: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Pode se assentar. Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida após a morte. A vida após a morte. O Velho Testamento tem muitas passagens que falam sobre isso. No livro de Jó, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 14, Jó fala desta maneira, fazendo como se fosse uma pergunta, perguntando a si mesmo, perguntando a sua alma, fazendo essa pergunta consigo mesmo, ele diz: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó já tinha essa pergunta que fazia com ele mesmo. Será que o homem vai viver depois que morrer? E essa é uma pergunta de interesse de todos. Todo mundo se interessa em ter uma resposta sobre isso. Todo mundo tem essa pergunta dentro de si: será que realmente vai haver vida depois da morte? Porque tem pessoas que dizem assim: a vida é aqui embaixo, morreu, acabou. Por isso tem que aproveitar a vida enquanto está aqui embaixo, porque na hora que morrer, acabou-se tudo.
Viva bem o seu dia, se alegre, faça tudo que você puder fazer, porque depois que você morrer, acabou, não tem mais nada. Esse negócio de céu, inferno, é tudo aqui mesmo. A vida que a gente leva aqui embaixo de sofrimento, de perseguição e tanta coisa, doença, enfermidade, já é aqui o sofrimento. O céu também é aqui, porque aqueles que gozam de uma vida feliz e tem tudo que pode ter, já está vivendo o céu aqui embaixo. São coisas assim que os seres humanos pensam, baseados sempre aqui embaixo. Vida é aqui embaixo e morreu, acabou. E Jó tinha essa pergunta com ele também. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Será que há vida realmente após a morte? Será que existe consciência da pessoa depois que ela morre? Será que ela tem noção que ela morreu? Coisas que vêm assim na mente das pessoas. Questões existenciais que não são muito resolvidas, até mesmo para alguns teólogos. Quantas seitas por aí que ensina que há aquela questão de que a pessoa morreu, ela vê até ela sair do corpo e subir para cima assim. E ela vê o corpo dela embaixo e ela subindo. Alguns dizem que entra por um túnel. Esse túnel tem uma luz que leva a eles. Alguns chegam a parar num lugar bem bonito, como se fosse o paraíso. Outros não, passam direto e vai pelo poço, onde chega lá no inferno, lá embaixo. São crendices que fazem isso, porque não existe base bíblica nenhuma. Quantos filmes são feitos mostrando essas coisas, né? E vai iludindo as pessoas. Alguns chegam a pensar, nossa, será que eu vou passar por esse túnel? Será que eu vou parar no paraíso ou será que eu vou descer por aquele poço lá embaixo? E vai tendo essas coisas. Tudo curiosidade, tudo aquela coisa. Será que é assim? Será que não é? Os espíritas falam que tem comunicação dos mortos com nós aqui da terra. Mandam mensagens. Normalmente estão sempre bem, né? Estão sempre bem. Alguns consultam esses espiritismos e recebem a mensagem lá do além, e fulano dizendo, olha, eu estou bem aqui, fica tranquilo, eu não quero que vocês fiquem tristes, se alegrem, porque eu estou num lugar maravilhoso. Imagina se isso acontece, não tem base bíblica nenhuma, mas só que engana muita gente. Porque no fundo, existe sim uma curiosidade dentro da gente em saber como será que é após a morte. Você gostaria de saber? Examine as Escrituras, porque cuidar ter nela a verdade, não vai atrás dessas coisas, tá bem? Amém, igreja? Amém. Ai, que aula, não? Queridos, a esperança da ressurreição é o que nós todos temos. Nós, crentes evangélicos, temos uma esperança muito grande no que diz respeito à ressurreição. O próprio Jó, após muito sofrer, porque ele sofreu demais, aquele homem, após muito sofrer e padecer, ele expressou uma palavra de confiança, apesar de tudo. Ele diz lá no livro de Jó, capítulo 19, do verso 25 ao 27. Alguém pode abrir aí? Livro de Jó, capítulo 19, do verso 25 ao 27. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus.
Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Apesar do sofrimento que ele estava tendo, Jó sofreu demais, teve feridas, teve um monte de coisa, não teve apoio de ninguém, nem os amigos dele apoiaram ele, diziam que ele estava em pecado, por isso que ele estava sofrendo daquele jeito, que era castigo de Deus. E ele sabia que no caminho que estava indo era para a morte. Ele ia morrer. Ele tinha isso dentro dele. Mas ele fala dessa maneira: eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. E depois de consumida a minha carne, a minha pele, eu verei a Deus. Ele afirma desse jeito: eu verei. Então ele cria dentro dele que haveria vida depois da morte. Eu vou ver a Deus, depois de ter consumido toda a minha carne, depois de eu estar morto, de apodrecido, eu sei que eu vou ver a Deus. Quem crê que vai ver Deus? Para ver Deus é preciso ressuscitar. Se não crer na ressurreição, amados, é perda de tempo tudo aqui embaixo. Até mesmo ser crente, até mesmo ler a Bíblia, até mesmo seguir os caminhos do Senhor aqui na terra. Mas se não tiver essa crença de que vai ressuscitar, então é tudo perda de tempo. É inútil a nossa fé. Amém? Queridos, o salmista Davi também faz uma expressão sobre este assunto, lá no capítulo 17, Salmo 17, abra comigo, Salmo 17, o Salmo 17, versículo 15, ele diz assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Note que Davi fala aqui expressando sobre a questão da morte como um sono. Ele fala: quando eu acordar, quando o Senhor me despertar. Nós já falamos sobre isso na aula passada, que na realidade o crente não morre, aliás, nenhum ser humano morre, ele é colocado em descanso. Ele descansa na sepultura até o dia que o Senhor voltar e chamá-los para sair para fora, da mesma forma como ele fez com Lázaro. Chegou no túmulo de Lázaro e gritou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro se levantou e saiu. Assim vai ser conosco também. Essa é uma amostra da ressurreição que nós vamos ter. O Senhor Deus descerá aqui na terra, Jesus, através de Jesus, e vai chamar a cada um pelo próprio nome, como ele chamou Lázaro. Ele nos vai chamar pelo nome também. Pastora Ana, saia para fora. Jesus vai falar assim: Larissa, sai para fora. Júlia, sai também para fora. Ela já ficou meio triste se eu não falasse. Todos aqui, nome de cada um ele vai pronunciar e vai dizer: saia para fora. Chegou a hora, quer dizer, ele vai despertar do sono. Vai ser maravilhoso esse dia. Por isso nós não temos que temer a morte, porque a morte é um sono. Você não vai sentir nada quando você estiver morto. Você não vai ter consciência de nada do que está acontecendo no mundo aqui fora. Você não vai ter lembranças, você não vai ter nada. Quem dorme, pensa alguma coisa que está aqui fora? Não, ele entra num profundo sono,
A hora que ele acorda, ele olha no relógio e fala, nossa, como a noite passou rápida, e eu nem vi a hora passar. Parece que eu deitei agora, ainda estou até cansado, precisava dormir até mais um pouco, porque o tempo passa rápido para quem está dormindo. Não é assim? Depois tem alguém que chama a gente, levanta, está na hora de trabalhar. Ai, que raiva que dá, né? Mas note, assim como alguém chama a gente e o sono é interrompido na hora, assim vai acontecer quando o Senhor nos chamar. Sai para fora, aquele susto, né? Mas vai entender que é o Senhor naquela hora, chamando, e vai sair. Deus queira que tenhamos morrido em Cristo, que tenhamos em paz com Ele, andado no caminho dEle, sendo testemunha dEle enquanto vivemos aqui na terra, vivendo o Evangelho, porque você entenderá naquela hora que é a voz do Senhor e vai se alegrar, porque você sabe, chegou a hora de eu ir para a glória, chegou a hora da minha recompensa. Mas ai daquele que não viveu o Evangelho como deveria. Porque quando o Senhor chamar para sair para fora, não é só os cristãos, mas chamará também os pecadores, os ímpios, os malfeitores, todo tipo de gente vai ser chamado por Ele. E aquele que não viveu segundo o Evangelho, a hora que o Senhor chamar, ele vai acordar, mas com aquele medo tremendo, porque ele sabe, é o Senhor. Ai de mim. Chegou a hora de eu prestar contas. E a pessoa tenha consciência de tudo que fez. Por isso que Daniel fala, muitos dormem, muitos estão dormindo no pó da terra. Mas todos vão ressuscitar. Uns para a glória eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Porque chegará o momento em que o Senhor vai dizer, benditos, filhos de meu Pai, vinde e recebei a vossa recompensa. Vinde para a casa do meu Pai, que está preparada para vocês desde a fundação do mundo. Mas para os demais ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, e também está preparado para os demônios, para o diabo e praticamente para todos aqueles que o serviram. Tristeza, não haverá chance mais, não haverá misericórdia, não haverá mais desculpas. E o próprio ser humano que ressuscitou tem aquela consciência no momento que ele é merecedor desse castigo, porque ele sabe que ele não viveu segundo o padrão do Senhor. Tem uma passagem que fala que o Senhor virá como labareda de fogo e vai destruir todos os pecadores, como também todos aqueles que não obedecem ao Evangelho. Note que esse texto está falando de cristãos. Aqueles que não obedecem serão fulminados pelo fogo do Senhor. Essas coisas estão reservadas para acontecer no fim, quando chegar o fim. Durante o período que está morto, está na terra, a pessoa não tem noção de nada. Para ela é como se fosse uma noite de sono como a nossa aqui na terra. Tanto é que quando eles ressuscitarem, eles não vão ter nem noção de quanto tempo passou. Para eles é como se fosse uma noite. Dormiu e agora acordou. Pessoas que morreram desde Cristo, até antes de Cristo, desde o começo do mundo, que foram enterradas, estão enterradas, elas ressuscitarão, mas como se fosse dormido uma noite só. Porque elas não estão condicionadas ao tempo. Não existe mais tempo para elas. Então é como se fosse uma noite. O Senhor chamou e elas acordaram. Ah, tristeza para quem acordar e não viveu segundo os padrões que Deus deu para vivermos aqui na terra. Porque vai dizer, nossa, mas foi muito rápido. Muito rápido. Vai achar que veio muito rápido o Senhor.
Porque uma coisa é viver o nosso tempo, o nosso horário, mas quem morre não está condicionado a tempo. Então, a alegria, amados, para quem serve a Deus, virá rápido também a recompensa. Temos que pensar assim, esse sofrimento vai acabar rapidamente, e o Senhor vai nos levar para os céus. E aquele que viveu uma vida impiamente, desobediente, rejeitou a Jesus, virá a condenação para eles também rapidamente. Rapidamente. É triste isso aí para quem não vai estar preparado. Amém? Salmo 16, do verso 9. Salmo 16, verso 9, diz assim: portanto está alegre o meu coração. É o salmista que fala essas palavras, o salmista Davi. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Olha a visão desse salmista, que maravilha. A minha carne não vai sofrer com a corrupção. Ele não deixa de estar falando, inspirado pelo Espírito Santo, e falando sobre Jesus. Entendeu? Porque Jesus foi também enterrado, foi para o sepulcro, mas ele não sofreu a corrupção da carne, porque ele não permaneceu, ele venceu a morte, e a carne dele não foi corrompida. Mas falava por ele também, na fé que ele tinha: eu vou gozar das delícias perpetuamente que há em Deus. Ele estava falando sobre a pós-morte. Amém, queridos? Queridos, não somente esses dois, mas os profetas também. Os profetas Isaías, por exemplo, Isaías e Daniel, eles expõem também essa esperança da ressurreição como um encontro irreversível com Deus, um encontro que vai acontecer, de um jeito ou de outro vai acontecer, não tem como escapar desse encontro. Isaías 26, 19, diz assim: os teus mortos viverão. Isaías afirmando isso. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó da terra. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará os teus mortos. Isaías falando desta maneira. Ele está falando para os mortos praticamente. Despertai, significa acordai, porque os mortos vão acordar, porque na realidade eles estão dormindo. Eles não acabaram. Está apenas um sono, é uma pausa que Deus deu a eles até a hora que o Senhor voltar. Eles já encerraram a sua carreira aqui embaixo, não tem mais o que fazer. Agora descansam, estão descansando para quando Jesus voltar. Tantos os crentes, os cristãos, como também os ímpios. Todos eles descansam. Ninguém está sofrendo nada depois que morre. Tem pessoas que falam: fulano era tão ruim, morreu, com certeza deve estar queimando no fogo do inferno. É bobagem que você está falando. Você não tem a mínima ideia. Que isso? Ninguém está ainda assim, não. Está descansando. Sobre a questão da alma, sim, a alma está guardada, porque é o corpo que está na terra. A alma está guardada.
Os que são de Deus estão no paraíso, que ainda não é um céu, é um lugar reservado, onde se chama o seio de Abraão. Ali estão as almas dos que serviram a Deus, dos que foram fiéis. E tem o inferno, que também é chamado de Hades, que é onde as pessoas ímpias e também os desobedientes a Deus estão lá. As almas estão lá. Estão lá, sofrendo um pouco sobre os pecados que cometeram. Não é o castigo ainda suficiente, porque o castigo eterno mesmo vai ser no lago de fogo e enxofre. Ali sim vai ser o derradeiro. Por enquanto eles estão no lugar provisório, aguardando o dia do julgamento. E os corpos deles estão nas covas, estão enterrados. O dia que o Senhor chamar, aí sim, a alma volta para o corpo. Só o espírito não, porque o espírito voltou para Deus quando morreu, que é o fôlego. Mas a alma volta para o corpo. E aí o Senhor os chama, ressuscita, concede a vida novamente a eles, e eles irão para a glória com o corpo e a alma. Os salvos, porém. E aqueles que não são salvos também vão ressuscitar o corpo e a alma estará com eles. E serão transformados e irão para o lago, para o inferno em questão. Aí sim, nós teremos o prazer da felicidade de estar nos céus. Porque com o corpo e alma, imagina a felicidade, porque tudo que nós sentimos de alegria, de prazer, está na nossa alma, não está no nosso corpo. A alma que traz os sentimentos, que traz as emoções, que traz tudo isso. A alma que chora, a alma que fica triste, a alma que se alegra, a alma que sente dor. Tudo está relacionado à alma, porque o corpo sem a alma, ele está morto, está sem vida, está sem consciência, sem nada. Porque quando a alma é retirada do corpo com a morte, o corpo fica inerte, fica sem vida, sem consciência, fica no sono, como eu falei, fica no sono. Agora, quando a alma volta para o corpo, volta normalmente à vida. Por isso que vai ser difícil para quem for para o inferno. Porque imagine a alma dele no inferno sentindo o calor do fogo, sentindo o desespero da dor, gritando, e não tem alívio nenhum. A Bíblia fala de ranger de dentes. Note quando fala dentes, é corpo. É corpo queimando e sentindo as dores. Por isso que a alma volta para o corpo, tanto para gozar as delícias do céu, como aqueles outros para sentirem o sofrimento do castigo eterno. É duro ter que falar isso, mas é uma realidade. Por isso que a gente tem que pensar muito bem sobre a responsabilidade que temos de servir a Deus, de andar no caminho do Senhor, de ter temor de Deus. É coisa que está faltando hoje, nem todo mundo teme a Deus mais. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim, olha o que Daniel fala. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e desprezo. Já naquela época, Daniel afirmando sobre isso aí. Então haverá realmente vida após morte. Haverá. Certamente haverá. A Bíblia dá toda a garantia que não vai acabar quando morrer, não. Aliás, eu creio dessa maneira, que a morte não é o fim. A morte praticamente é o início da verdadeira vida que Deus preparou para nós.
Aqui é apenas uma passagem. Eu costumo dizer que é como uma gravidez. A criança vive ali 9 meses na barriga da mãe. Para ela, o mundo dela é aquela barriga. Quando chega a hora dela nascer, ela não quer nascer. Ela não quer sair dali, ela quer ficar ali. Porque ela tem medo do que tem aqui fora, ela não sabe. Tanto é que a criança é expulsa do ventre da mãe, ela não sai por si própria. Ela é expulsa, por isso as dores que a mãe tem, aquelas coisas todas, aquela dor de parto, porque está empurrando, até o médico fala, empurra, faça força, empurra. Porque tem que expulsar o bebê de lá, porque por ele não sai. Por isso que quando ele sai naquele desespero, berra, fica chorando, desesperado, porque para ele é como se estivesse morrendo. Mas quando ele vê aqui fora que é tudo diferente, ele vê as pessoas agradando, e vê lá que belezinha, olha a cara do pai, não tem nada a ver com o pai, mas a turma fala isso. É a cara da mãe. Se falar então que é a cara da avó, a avó fica toda derretida, né? É mesmo. Não queria falar nada, mas ele é igual eu mesmo. Alegria. Todo mundo festeja quando a criança nasce. E a criança, a partir dali, começa a ser paparicada por todo mundo. Aí ela se sente o rei, se sente a rainha, o dono do pedaço. Sabe que tudo que vai querer vão dar e tal. Esquece tudo que estava lá na barriga da mãe, porque agora ela está encarando um novo mundo, a nova vida. Assim somos nós. Nós temos medo de morrer, não queremos morrer, temos pavor da morte. Mas ela é necessária, porque chega o momento de nascer espiritualmente, de ir para outra dimensão que Deus preparou para nós. Aí, maravilha, fechou os olhos, morreu, aí vê Deus, vê os céus, vê a verdadeira alegria, vê os anjos. Nossa, não tem visão melhor. Você nem vai pensar no mundo que você viveu aqui embaixo, porque esse mundo serviu como uma barriga que te guardou até o momento certo de te expulsar. Isso para aqueles que são salvos, porque aqueles que não são salvos é como aquele neném que morre, que nasce morto. Saiu desesperado da barriga e não aguentou e morreu. Morreu por quê? Por negligência da mãe, que não fez o pré-natal direito, que fumava, que bebia, não respeitava a ordem das coisas, não ia no médico. A criança foi mal cuidada no ventre. O que aconteceu? Morreu, nasceu morta. Assim somos nós também, que não nos interessamos pela palavra de Deus, não queremos obedecer, não queremos nos santificar, não queremos viver para Deus, nós estamos nos matando também. Quando chegar a hora de ser expulso dessa grande barriga que é a terra e sair para fora, meu amado, você vai para o inferno, porque você está morto. Que Deus nos ajude a entendermos a realidade da vida, que tudo tem a ver também com a vida nossa aqui na terra, de quando nascemos. Amém? Fomos gerados e queremos nascer bem, com saúde, e ir para a glória. Deu para entender, amados? Não está difícil não, né? De modo, amados, que todos esses textos que eu li aqui, eles realçam a doutrina da esperança na ressurreição do corpo em glória. E denota, inclusive, a alegria do crente em se encontrar com Deus após a morte. Logo, nós podemos afirmar categoricamente que o Antigo Testamento, ele respalda, inclusive com riqueza de detalhes, que realmente há vida e consciência após a morte. Amém? Não no túmulo, não na cova. Ali é sono, ali é dormir. Mas quando o Senhor voltar, vamos retomar a nossa alma e a nossa consciência. Quem crê assim, diga amém. Agora, a questão do Novo Testamento,
A base bíblica do Novo Testamento sobre a existência de vida após morte é a imortalidade da alma, que está fundamentada exatamente na pessoa de Jesus de Nazaré. Nós cremos na ressurreição e na vida após morte por causa de Jesus, porque nós sabemos que Ele ressuscitou. Nós sabemos que Ele foi visto por muitas pessoas depois que Ele ressuscitou. Ele comeu com os discípulos, comeu peixe, apareceu para eles naquela caverna onde estavam todos fechados, deu novas instruções para eles sobre como deveria ser a igreja dali para frente, instituiu cada um deles como apóstolos e enviou-os para pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando. Ele fez todas essas coisas, ele permaneceu muitos dias aqui na terra, depois da sua ressurreição. Foi tocado o seu corpo, Tomé tocou o corpo dele, porque duvidava, e ele falou, põe a mão aqui nas minhas feridas, enfia os dedos aqui no buraco onde penetrou os cravos, coloca a mão do meu lado e vê o rasgo que a lança fez de mim. Ele deu todas as provas possíveis que ele era um homem ressuscitado. Depois de 3 dias ele ressuscitou. E isso trouxe prova de que a ressurreição existe e que nós vamos passar pelo mesmo processo. Vamos morrer, vamos ser enterrados e vamos ressuscitar no fim. Logo, nós não acabamos com a morte. Nós somos eternos. Eternos. Perdemos em parte um pouco da vida eterna por causa dessa morte, por causa do pecado. Porque quando houve o pecado, separou a alma do corpo e do espírito. Porque o Senhor determinou que a morte entrasse. E a morte fez isso, teve essa separação. Mas no dia que o Senhor voltar, vai ser tudo ajuntado de novo. Corpo, alma e a vida. Quem crê assim, diga amém. Queridos, Jesus trouxe a luz, trouxe a vida e trouxe a imortalidade ao homem que crê. E as evidências são abundantes. Mateus 10, 28, diz assim, olha o que o Senhor Jesus fala. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Temos que temer a Deus acima de qualquer coisa. Você não tem que ter medo de ninguém. Você não tem que ter medo de morrer. Você não tem que ter medo de pessoas que o máximo que pode fazer é matar o seu corpo. É fazer você dormir logo. Mas de maneira nenhuma vai atingir sua alma. Agora, antes ele fala, antes tema a Deus, porque Deus pode fazer perecer no inferno tanto o seu corpo quanto a sua alma. Que é o que vai acontecer com todos aqueles que negam a Jesus, com todos aqueles que recusam aceitar a Jesus, por todos aqueles que não obedecem ao Evangelho. Amém? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive nunca morrerá. Crê tu isso? João 14, 3 também diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o que Jesus fala. Ainda que esteja morto, viverá. Porque ele diz, eu não entendia muito bem essa passagem quando me converti. Ainda que esteja morto, viverá. E se estiver vivo, não morrerá.
Porque na realidade ele já estava dando uma antevisão para a gente da questão da morte. Porque ainda que você esteja morto, você vai viver, que significa que você não vai acabar, você vai estar dormindo só. Você só vai estar dormindo um período. E quando eu vier chamar, você vai levantar. Você vai voltar à vida, porque você não morreu, não acabou-se. Você só dormiu. Por isso que ele fala, ainda que esteja morto, viverá. Agora, se estiver vivo, nunca morrerá. Ou seja, aqueles que vão ser arrebatados sem passar pela morte. Vão subir aos céus, vão ser arrebatados e não vão passar pela morte. Por isso, aquele que estiver morto, viverá e vai acordar. E aquele que estiver vivo, nunca morrerá. Quem crê assim, diga amém. Queridos, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim, Paulo que fala, porque sabemos que se essa nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, nós temos um edifício, uma casa feita, não por mãos humanas, mas eternas nos céus. Paulo já fala, ainda que essa carne apodreça, se desfaça, que o corpo é considerado como uma nossa casa, onde habita, o Senhor Jesus, habita o Espírito Santo. Ainda que essa carne se desfaça e apodreça, mas nós vamos ter uma outra casa especial, que não é feita por mãos de homens, mas é feita por mãos eternas. Estaremos seguros. Amém? Paulo já falava isso, já ensinava sobre essas coisas. Você crê assim, amados? Eu creio dessa maneira. De modo que há todos os motivos que a Bíblia nos dá sobre a respeito de vida após morte, tanto do ímpio quanto também dos salvos. Existe base bíblica para tudo. Agora, para finalizar, amados, abra comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler do verso 13 até o 17, que diz assim. É Paulo falando. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Note que ele fala que já dormem, que para nós aqui significa aqueles que morreram, mas que biblicamente estão descansando. Por isso que ele fala de Lázaro lá. Foram chamar ele para ir ver Lázaro, que estava praticamente morrendo, estava enfermo. E ele falou, Lázaro dorme. Até os discípulos falaram, mas você está dormindo, então tudo bem. Então não há problema nenhum. Daí Jesus falou, Lázaro na verdade morreu. Ele falou que estava dormindo, depois ele falou que morreu. Porque na linguagem humana, dormir era só o sono natural. Ninguém entendia que a morte é o sono também. E Paulo aqui fala, não quero que os irmãos sejam ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já partiram dessa vida, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Frise bem essa palavra dormem. Toda vez que você vê na Bíblia dormem, é porque na realidade ninguém morre, apenas descansa. Por isso que no cemitério tem as plaquinhas nos túmulos, aqui descansa em paz, fulano de tal, descansa em paz, fulano de tal, aqui jaz, fulano de tal, descansa em paz. A gente pensa, descansa. Está morto, como é que vai descansar? Não, está descansando, é bíblico isso aí. Está descansando, está aguardando a hora que o Senhor voltar, porque Ele vai retornar, amém? A gente diz isso, Paulo diz isso pela palavra
do Senhor que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos preceder os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que dormem vão ressuscitar primeiro. Depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Queridos, eu quero que vocês entendam que a morte não é o fim do mundo. Nós morremos de medo de morrer, fazemos de tudo, não queremos, porque achamos que é um terror esse tipo de coisa. Ai, eu não sei o que vai ser de mim se eu morrer. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? O que será que vai ser da minha vida? Como será que eu vou... Para com esse tipo de inquietação, que o próprio Jesus fala, não vos inquieteis por coisa alguma. Não estejais ansiosos. A Bíblia nos dá toda a visão panorâmica praticamente do que quer dizer ressurreição. É que a gente não estuda, a gente não lê, não examina as Escrituras. Ressurreição existe. Existe. E quando morrermos, vamos dormir, vamos descansar, até a hora que o Senhor voltar e nos chamar para nos dar, então, a ressurreição. Então não é motivo para tristeza, não é motivo para ficar desesperado. Daqui para frente, quando você pensar em morte, você já sabe, eu só vou descansar. Eu tenho que me preparar, sim, para esse descanso, para que quando o Senhor me acordar, eu esteja bem. Amém? Fique de pé. Terça-feira que vem, a gente continua com essa matéria.